Essa mãe estava tão desesperada que colocou as próprias filhas num leilão por comida. Mas o que um viúvo calado fez com apenas 100 dólares vai te deixar arrepiado. O sol já tinha passado do alto quando Yuna olhou pela última vez para a panela vazia. Nem cheiro de farinha tinha mais. As 3 filhas estavam deitadas no chão de terra batida, magras, com os olhos fundos e o corpo coberto só por um pano velho que um vizinho tinha jogado fora meses atrás. A mais nova, Cunha Thaí, só tinha 4 anos e vivia, dizendo que queria comer alguma coisa que tivesse gosto. Mas ali, até o gosto já tinha ido embora. A casa de barro, que o finado Natu tinha levantado com as próprias mãos, estava toda rachada. O vento entrava por frestas, como se zombasse do silêncio da fome. Yuna sentou no tamborete de tronco e respirou fundo. "Mãe", murmurou Potira, com a voz fraca. "Hoje tem janta?" Yuna engoliu seco. Não queria chorar na frente delas, mas o nó na garganta era mais forte. "Hoje tem sonho, minha flor." "Sonha." "Com peixe assado e farinha branca, igual o pai fazia." Ela respondeu tentando sorrir. Potira abaixou os olhos e virou para o canto. Arani, a do meio, já nem falava mais. Só olhava para o teto como se esperasse um milagre cair de lá. No 9º dia sem nada de comida, Yuna tomou a decisão que faria sua alma sangrar. Saiu cedo da palhoça, com as 3 meninas pela mão, e caminhou até a vila de Tucaré, onde se fazia feira todo sábado. O povo ia vender peixe seco, farinha, tapioca, artesanato e também fazer fofoca da vida alheia. Ela chegou na praça com as filhas alinhadas. O povo foi parando, um a um, como se estivessem vendo uma assombração. Yuna pigarreou e falou alto, com o pouco de coragem que ainda tinha. Alguém quer levar uma delas? São boas meninas, obedientes, só quero que comam, que vivam. Quem der um saco de farinha leva uma. Quem tiver peixe leva as 3. O burburinho virou riso. Um comerciante chamado Bento, gordo e suado, gritou lá do meio. "Eu dou um punhado de milho por essa aí do meio." E apontou para Arani. "Mas só se limpar o terreiro da minha sogra também." Todo mundo caiu na gargalhada. "Cala a boca, Bento!" gritou uma mulher de trancinhas. "Tá vendo que ela tá desesperada? E quem mandou parir sem ter como criar?" retrucou ele. "Se não aguenta, enfia as filhas no mato, não no mercado." Yuna ficou parada. As mãos tremiam. Ela sentiu o rosto queimar de vergonha. Mas ficou ali. Não podia voltar para casa com as meninas com fome de novo. Foi aí que um homem calado com chapéu de palha e camisa surrada se aproximou. Os olhos dele eram escuros e profundos, como os de quem já viu dor demais. Trazia no bolso um envelope de couro. Parou na frente de Yuna, olhou para as meninas uma a uma e perguntou com voz mansa. "É por quanto?" Yuna tremeu. Eu não tô vendendo. Eu só quero que vivam. Só quero comida para elas." O homem tirou do bolso uma nota de 100 reais, toda dobrada e gasta. Estendeu para ela. "Isso é o que eu tenho. Eu levo as 3. E juro pela alma da minha falecida que não vou encostar um dedo nela sem respeito." O silêncio se espalhou na praça. Ninguém entendeu nada. Nem Yuna, nem as filhas. "Quem é esse doido?" cochicharam. "Comprar 3 bocas por 100 reais? Bento cuspiu no chão e gritou. Leva logo, antes que ela mude de ideia." Yuna olhou para as meninas. Potira apertou sua mão. Arani chorava sem som. Cunha Thaí tremia. "Vocês querem ir com ele?" Ela sussurrou. Potira respondeu. "A gente só quer comer." "Mãe." Yuna segurou o choro com a força de uma mãe que já não tem nada para segurar. Entregou as mãos das meninas para o homem e disse: "Se fizer mal a elas, nem o mato vai te esconder." O homem assentiu, baixou o chapéu e, com as 3 meninas, seguiu pela estrada de barro vermelho, enquanto o povo da vila ficava para trás, rindo, cochichando, apontando. Yuna ficou ali parada.
sozinha, o sol quente batendo no rosto e no peito, um buraco do tamanho do mundo. Ela caiu de joelhos no chão e murmurou: Me perdoa, meu Deus, me perdoa. Na vila de Tucaré ninguém falava de outra coisa. O povo que viu a cena na praça foi espalhando a história pelos 4 cantos. A viúva Iuna vendeu as próprias filhas por R$100. 100, minha gente. E quem não viu, inventava do seu jeito. Disseram que ela entregou as meninas por um pedaço de peixe podre. Cochichou uma senhora na venda. Eu ouvi que foi por uma garrafa de pinga e um punhado de farinha azeda. Completou outro rindo alto. Enquanto a boca do povo cuspia veneno, Iuna ficou trancada na palhoça, deitada no chão com o corpo vazio. Os olhos secos de tanto chorar. Passava o dedo nas marcas deixadas pelas tranças de Cunhataí. Ainda sentia o cheiro da pele de Potira no pano da blusa. E o silêncio de Arani ecoava na mente como grito. Do lado de fora, ouviam-se passos e cochichos. Ninguém trazia comida. Ninguém perguntava se ela estava viva. Só zombavam, como se a dor dela fosse espetáculo. Do outro lado da estrada, Jurandir caminhava com as meninas no carro de boi. Os animais andavam devagar, e o calor era de rachar o couro. Potira segurava firme a mão de Arani, que não falava desde a saída da praça. Cunhataí tentava não chorar, mas a barriga fazia barulho. O homem seguia calado. Só olhava para frente, as rédeas frouxas nas mãos. O silêncio deles era pesado, mas não era de medo. Era de confusão. Ele vai vender a gente para outro lugar, né? Sussurrou Potira. Vai botar a gente para limpar casa de gente rica? Murmurou Arani, finalmente soltando a voz fraca. Cunhataí perguntou baixinho: Ele vai bater? Jurandir ouviu, mas não disse nada. Apenas soltou um suspiro e parou a carroça perto de um igarapé. Desceu devagar, desamarrou uma rede e estendeu no chão, tirou um pedaço de pano e molhou na água. Depois, cortou um pedaço de rapadura que tirou do fundo do baú e estendeu para as 3. Não é muito, mas ajuda a enganar o estômago, disse com voz baixa. As meninas olharam desconfiadas. Potira pegou primeiro, depois ofereceu para as irmãs. A gente vai para onde? Perguntou ela com o pedaço de rapadura na mão. Jurandir sentou numa pedra. O sol fazia sombra na metade do rosto dele. Pra casa, lá tem comida, tem cama, e não tem grito nem tapa. Mas, por que o senhor comprou a gente? Perguntou Arani. Ele demorou a responder. Porque ninguém mais quis cuidar, e porque eu sei o que é perder alguém, e não ter força para proteger. Potira abaixou os olhos. Cunhataí ficou chupando a rapadura em silêncio, lambendo os dedos com cuidado. E se a gente não quiser ficar lá? Perguntou Arani, encarando ele. Vocês ficam o tempo que quiserem. Se quiserem ir embora amanhã, eu mesmo levo de volta. Mas lá tem arroz, tem rede, tem galinha solta no quintal. E tem respeito. Isso é o que eu posso prometer. As meninas se entreolharam. Era estranho ouvir aquele tipo de promessa de um homem. Na aldeia, homem prometia tapa. Jurandir oferecia rede. Enquanto isso, na vila, a história ganhava novas formas. Bento, o comerciante barrigudo, já espalhava que o tal homem era doido, que devia ser bruxo. Ou pior, R$100 por 3 bocas? Aquilo ali é feitiço. Vai ver, ele cria criança para fazer mandinga. Outros riam. E a Iuna? Que tipo de mãe entrega as filhas para um desconhecido? Ninguém sabia que Iuna tinha vendido até os brincos de coco que o marido tinha dado para ela. Ninguém sabia que ela ficou 9 dias sem comer nada, dando as raspas da última panela para as filhas. Ninguém queria saber. O povo gosta de julgar. Na tarde daquele mesmo dia, Iuna saiu da palhoça. Estava fraca, mas precisava ir até o rio buscar água. No caminho passou por 2 mulheres na estrada. Lá vem a mãe de aluguel, cochicharam alto. Que vergonha, meu Deus, vender o que pariu. Iuna baixou a cabeça, mas não respondeu, nem olhou. Porque no coração dela,
O que doía mais não era o que diziam. Era o que ela mesma sentia. Era o vazio das mãos sem as filhas. Era o eco das vozes que não escutava mais. Era o chão da casa. Grande demais para uma só. Ela voltou do rio devagar, com o balde quase vazio, e sentou de novo no tamborete. O silêncio da casa era um castigo, mas o que mais doía era não saber se elas estavam bem. No outro canto da estrada, Potira olhava para o céu alaranjado e sussurrou: "Será que mamãe tá com fome?" Jurandir ouviu. E pela primeira vez, respondeu de forma diferente: "Amanhã, a gente escreve uma carta para ela. Pode ser?" Potira assentiu com os olhos cheios d'água. A noite caiu. E com ela, a saudade começou a morar em 2 lugares ao mesmo tempo. Se essa história já te tocou o coração, deixa um like e se inscreve no canal. Tem muita gente passando por dor em silêncio. E às vezes tudo o que ela precisa é ouvir que ainda existe esperança. Curte, se inscreve e ajuda essa história a alcançar quem mais precisa. O sol ainda nem tinha acordado direito quando Jurandir puxou a lona da carroça e chamou as meninas com voz baixa. "Acorda, pequena gente. O caminho ainda é longo." Potira foi a primeira a abrir os olhos. Estava com os cabelos grudados na testa e a pele ainda manchada de poeira. Sentia o corpo doído de tanto balançar na estrada de chão. Olhou em volta, viu Cunhataí encolhida no canto da carroça e Arani dormindo com o braço jogado para fora. Tudo era estranho, mas já não parecia tão assustador como no começo. "Vai demorar muito para chegar?" ela perguntou. Jurandir coçou o queixo, pensativo. "Mais umas 2 léguas. Se o boi não empacar, chegamos antes do meio-dia." O homem falava com jeito de quem não tinha pressa. Cada palavra dele era medida, como se não quisesse quebrar nada com o som da voz. Vestia sempre a mesma camisa encardida, o mesmo chapéu de palha gasto nas beiradas, e tinha o costume de olhar para o horizonte como quem espera alguém que não vem mais. As meninas voltaram para a estrada com ele, e o caminho parecia nunca acabar. A poeira levantava fácil com o vento seco, e o cheiro de mato queimado se misturava ao calor. Em certo ponto, passaram por uma cruz fincada à beira da estrada, rodeada de pedras e flores secas. "Foi aqui que perdi minha mulher e minha filha", disse Jurandir, apontando com o queixo. Potira olhou de lado, sem entender direito, mas Arani olhou por mais tempo. Percebeu que por trás da barba rala e dos olhos fundos, aquele homem carregava tristeza do tipo que nunca vai embora. Era um silêncio parecido com o da mãe delas. Chegaram ao sítio no final da manhã. Era um pedaço de terra grande, com um curral velho, um galinheiro cheio de penas voando, uma casinha de madeira de 2 cômodos e um pé de manga carregado bem na entrada. Tinha cheiro de mato limpo e de feijão no fogo. "Bem-vindas", disse Jurandir, descendo da carroça. "Aqui não tem luxo, mas tem respeito. Podem entrar." As meninas hesitaram. Potira foi a primeira a colocar o pé no chão e andar até a porta. Cunhataí seguiu atrás, de mão dada com Arani. Dentro da casa, tudo era simples. A mesa de madeira tinha marcas de tempo. As redes penduradas nas paredes estavam limpas. E no fogão a lenha, um panelão soltava vapor. "Fiz feijão com abóbora, é o que tem", avisou Jurandir, lavando as mãos no pote de barro. As meninas comeram caladas, mas limparam o prato até o último grão. Era a primeira vez em dias que o estômago não doía. Depois da comida, Jurandir mostrou onde ficavam os panos limpos, o filtro de barro, o banheiro do lado de fora. "Aqui, cada um cuida do que usa. Tem bicho no mato, tem cobra na beira do milharal, mas tem cama limpa e lugar de... Fala, vocês estão em casa?" Arani, que ainda não falava muito, perguntou com a voz arrastada. "Por que o senhor é assim? Assim como?" "Calmo. E... bom com a gente. A gente nem é sua família." Jurandir sorriu sem mostrar os dentes. "Porque quando a gente perde o que mais ama no mundo, entende que só o que vale é o bem que a gente pode deixar. Eu já errei muito, menina.
Mas aprendi tarde que o bem também se aprende. Potira encostou numa das redes. Cunhataí brincava com um punhado de pedras coloridas que encontrou no chão. O senhor era pai antes? Era. Tive uma filha chamada Jurema. Morreu com a mãe numa enchente. O rio levou tudo, menos a dor. E por isso o senhor nos comprou. Jurandir olhou bem no fundo dos olhos de Potira. Eu não comprei vocês. Eu só impedi que fossem levadas por quem não conhece o valor de uma vida. O dinheiro foi só desculpa para o povo deixar. As meninas ficaram em silêncio. Pela primeira vez, o medo que sentiam desde a praça começou a diminuir. Jurandir não era como os homens da vila. Não gritava, não mandava calar. Ele explicava. Ele escutava. Naquela noite, dormiram cedo. Cada uma numa rede. E mesmo com saudade da mãe, o sono veio como um abraço manso. Antes de apagar o lampião, Jurandir ficou sentado na varanda, olhando para o céu cheio de estrela. Sussurrou baixinho. Jurema, hoje botei mais 3 para dormir em paz. Cuida delas aí de cima, minha filha. E então, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que o silêncio da casa já não doía tanto assim. Galo nem tinha cantado ainda quando Jurandir acordou. O cheiro do mato molhado da madrugada entrava pela janela, misturado ao som das primeiras galinhas ciscando o terreiro. Ele se espreguiçou devagar, como quem não tem pressa de acordar o corpo, mas tem urgência de não deixar o dia escapar. Na sala, as meninas ainda dormiam nas redes, cada uma encolhida num canto. Potira abraçava um pedaço de pano como se fosse boneca. Arani respirava fundo, como quem sonha pesado. E Cunhataí estava toda torta, com os pés para fora da rede e um fio de baba escorrendo do canto da boca. Jurandir sorriu de leve. Aquele tipo de bagunça era nova para ele. A casa fazia tempo que não tinha barulho de criança. Desde que perdeu Jurema, a filha, o tempo parecia andar para trás ali dentro. Ele preparou um café forte, esquentou um pouco do feijão da noite passada e fritou um naco de mandioca. O cheiro foi acordando as meninas antes do sol nascer por completo. "O que é isso?" perguntou Cunhataí, coçando os olhos. "Café e comida", respondeu Jurandir, "coisa que acorda o juízo." As 3 sentaram à mesa. Potira olhava para o prato com atenção, como se ainda não acreditasse que aquilo era para ela. "Hoje vamos até a roça", avisou ele. "Quero mostrar onde nasce o que a gente come. E ensinar o que minha mãe me ensinou. A terra é mais justa que o homem." A carroça foi puxada pelos bois que já conheciam o caminho. O céu ainda tinha um tom alaranjado, e o vento batia leve no rosto das meninas. As árvores pareciam sussurrar lembranças antigas, e o chão de terra vermelha levantava poeira que grudava no couro dos sapatos velhos. "Por que o chão é vermelho assim?" perguntou Arani. "Porque aqui tem sangue da terra", respondeu Jurandir. "Tem vida, tem história. Cada pedaço desse chão já chorou por alguém." As meninas ficaram em silêncio, olhando para as plantações que surgiam na beira da estrada. Milharais altos, pés de abóbora rastejando, mandioca no meio da terra dura e um cercado onde galinhas corriam soltas. "Aqui é tudo nosso?" perguntou Potira com os olhos arregalados. "Não, aqui é da terra. A gente só cuida. E ela dá de volta." Eles passaram o dia na lida. Jurandir mostrou como plantar uma muda, como tirar o mato com cuidado, como conversar com a terra em silêncio. As meninas no começo acharam estranho, mas logo estavam com as mãos sujas e os olhos brilhando de curiosidade. "A gente planta o que come?" perguntou Cunhataí. "E come o que planta. É o trato", respondeu Jurandir. Na hora do almoço, sentaram debaixo de uma sombra grossa. Jurandir abriu uma toalha velha e tirou de dentro da bolsa pedaços de bolo de milho, queijo coalho e uma garrafa com suco de caju. "Tá parecendo festa", disse Potira, mordendo o bolo com gosto. Jurandir olhou para ela e respondeu: "Festa é quando a gente come sem medo de que acabe. Depois da comida,
As meninas deitaram no chão, rindo baixinho das formigas que subiam nos pés. Arani desenhava na terra com um graveto. Cunhataí catava pedrinhas coloridas. Potira olhava para o céu. É estranho, disse ela pensativa. O quê? Perguntou Jurandir. Estar feliz depois de tanto medo. Parece que vai acabar de repente. Jurandir respirou fundo e respondeu. O medo não some. A gente só aprende a não deixar ele mandar na gente. O silêncio se instalou por uns segundos. E naquele silêncio, havia algo que confortava. Na volta para casa, o sol já se punha atrás das serras. A poeira vermelha colava nas pernas das meninas, que cochilavam, encostadas umas nas outras. Jurandir guiava a carroça devagar, como quem não tem pressa de chegar. Quando pararam em frente à casa, Cunhataí acordou assustada. Já tamo em casa? Já, respondeu Jurandir. E amanhã tem mais. Entraram. Tomaram banho de caneca no quintal. Colocaram roupas limpas. Jurandir entregou 3 redes novas que havia costurado há meses, guardadas num baú de madeira. Foi minha mulher que ensinou a fazer. Eu achava que nunca mais ia usar. Mas acho que ela sabia que um dia alguém ia precisar. As meninas se deitaram cada uma em sua rede com o corpo cansado e a alma mais leve. Potira olhou pro teto e sussurrou. Será que mamãe sabe que a gente tá bem? Sabe, respondeu Jurandir mesmo do outro cômodo. Mãe sente essas coisas no peito. Na varanda ele ficou olhando o céu estrelado outra vez. E dessa vez, não pediu nada pra Jurema lá em cima. Só agradeceu. Porque o silêncio que antes doía, agora era um silêncio cheio de vida. E você? Tá acompanhando essa história? De onde? Comenta aqui o nome da sua cidade, do seu estado ou até da sua comunidade. É bonito ver gente de todo canto se emocionando junto com essa história. A madrugada chegou abafada. Daquelas noites que o ar parece pesar sobre o peito, mesmo sem coberta nenhuma. Jurandir já tinha se recolhido, mas o corpo cansado custava a descansar. Rolava na rede, escutando os sons da casa. O piado baixo das galinhas lá fora, o barulho do vento mexendo nas folhas do pé de manga, e lá no fundo, um soluço. Baixinho. Se levantou descalço sem acender o lampião. Caminhou na ponta dos pés até o cômodo das meninas. Encostou a cabeça na fresta da porta. O som vinha da rede do meio. Potira, sussurrou baixinho. A menina enxugou rápido o rosto como se quisesse esconder a tristeza. Tô bem, respondeu com a voz engasgada. Ficar triste não é pecado, menina, disse ele entrando devagar. Quer conversar? Ela negou com a cabeça, mas o choro veio de novo, mais forte. Eu só queria abraçar minha mãe. Jurandir se sentou no tamborete do lado da rede. Esperou o silêncio voltar e falou. Quando perdi minha filha, eu também chorava assim, toda noite. E sabe o que mais doía? Era não ter ninguém para ouvir. Só o escuro. Potira o olhou, os olhos ainda marejados. Por que o senhor ajuda a gente? Todo mundo achou que o senhor estava querendo enganar. Porque eu vi a dor no olho da sua mãe. E vi a dor no de vocês também. E às vezes, quando a gente enxerga a dor do outro, sente. Vontade de curar a que ficou dentro da gente. Ela abaixou a cabeça emocionada. Tá com fome? Ele perguntou. Ela hesitou, mas assentiu. Um pouquinho. Jurandir se levantou, acendeu o lampião da cozinha e começou a preparar um mingau. Coisa simples, só farinha de milho, água e uma pitada de sal. Mexia devagar com a colher de pau, como quem reza. O cheiro começou a se espalhar pela casa, e logo outras redes se remexeram. É comida? Perguntou Cunhataí, aparecendo de olhos semicerrados. Vem, pequena. Tem para todo mundo. As 3 meninas se sentaram em volta da mesa, de pijama, cabelos bagunçados, cheirando a sabão de barra. Comeram quietas, cada colherada parecia aquecer não só o corpo, mas um lugar escondido dentro delas. Um lugar que há dias estava congelado.
Minha mãe fazia mingau quando a gente estava doente, lembrou Arane, segurando a caneca com as duas mãos. A minha mãe contava a história enquanto o mingau esfriava, disse Potira, olhando para o vapor subindo. Jurandir sorriu. Querem que eu conte uma? As meninas assentiram surpresas. Nunca imaginaram que aquele homem sisudo sabia contar história. Ele se ajeitou na cadeira, estalou os dedos e começou. Lá no meio do mato, tinha um passarinho com a asa quebrada. Todo mundo dizia que ele não ia voar nunca mais. Nem cantava mais. Ficava só no galho baixo escondido. Um dia, passou uma menina e perguntou por que ele não cantava. Ele disse que cantar doía. A menina não entendeu, mas voltou no outro dia. Trouxe frutas, flores, uma rede pequena. E todos os dias ela voltava. Até que um dia o passarinho cantou. E depois, voou. As meninas ficaram em silêncio. Até Cunhataí, que mal entendia tudo, olhava com atenção. E a menina? Perguntou Potira. A menina? Ela chorou de alegria. Porque às vezes a gente ama alguém só para ver ele voar, mesmo que seja para longe. Potira abaixou os olhos. O mingau tinha acabado, mas o calor daquela história ainda estava ali dentro. Obrigada, sussurrou ela. Eu que agradeço. Vocês me lembram que ainda dá para fazer o certo, respondeu ele, recolhendo as canecas vazias. As meninas voltaram para as redes. Dessa vez, os travesseiros estavam menos duros. O silêncio já não era de medo, mas de conforto. Jurandir ficou ali mais um tempo lavando a panela, ouvindo o som da noite. Olhou pela janela. No céu, uma estrela cadente cortou a escuridão. Jurema, murmurou ele. A gente ainda tá fazendo valer. Na manhã seguinte, as meninas acordaram com cheiro de pão, assando no forno de barro. Jurandir já estava no quintal, suando com a enxada, cantando baixinho uma moda antiga. Esse homem não para nunca? Cochichou Arane rindo. Potira sorriu também. Era a primeira vez, em dias, que ela sentia vontade de rir. A gente pode ajudar? Gritou ela da janela. Jurandir olhou para cima, limpou a testa com o braço e respondeu. Pode, mas só depois do café, que ninguém planta com barriga vazia. E naquele instante, mesmo sem saber, eles estavam começando a formar uma família, não de sangue, mas de escolha. E dessas, o tempo não leva. O sol subia devagar por trás dos morros quando Jurandir colocou os joelhos no chão de terra e começou a cavar perto do velho cajueiro. Era um canto esquecido da fazenda, onde a sombra caía mais cedo e o vento era mais frio. As mãos calejadas mexiam a terra como quem descasca lembrança. Potira observava de longe, sentada num toco de madeira, com Cunhataí encostada na perna dela, e Arane quieta ao lado. As três já tinham aprendido que Jurandir não fazia nada sem motivo. E quando ele saía com o rosto sério e o silêncio maior que o costume, era porque algo estava prestes a vir à tona. O que ele tá cavando? Perguntou Cunhataí. Não sei, respondeu Potira. Mas não é só buraco, é lembrança. Jurandir cavou até encontrar uma caixa de madeira, daquelas feitas à mão, com tranca de ferro já enferrujada. Ele parou por uns segundos, respirou fundo e passou o dedo pelas marcas do tempo na tampa. Depois, se virou para elas e falou: Venham cá, tem coisa aqui que vocês precisam conhecer. As meninas se aproximaram devagar. Jurandir abriu a caixa com cuidado. Lá dentro, estavam algumas roupas infantis dobradas com zelo, uma boneca de pano sem braço, um retrato amarelado de uma mulher de cabelos trançados e um caderno encapado com papel de presente. Essa aqui era a boneca da minha filha Jurema, disse ele, pegando o brinquedo como se fosse de cristal. Ela chamava de Menina Lua, porque dizia que a boneca iluminava os sonhos dela. As meninas se entreolharam. Jurandir nunca falava muito da filha, só mencionava com poucas palavras, como quem não quer incomodar o passado. E essa era sua esposa?
Perguntou Arani, apontando para o retrato. Era Maria Elsa, a mulher mais forte que eu já conheci. Foi ela quem me ensinou a cuidar, a escutar, a respeitar. Quando ela se foi, junto com a menina, eu achei que não servia mais para nada. Ele passou a mão no rosto, tentando disfarçar o olho marejado. E esse caderno? Perguntou Potira, apontando. Jurandir abriu. As folhas estavam envelhecidas, mas o cheiro de tinta ainda morava ali. Eram poemas, desenhos, bilhetes de amor de Maria Elsa, frases soltas de Jurema. Hoje eu vi uma formiga carregando um pedaço de flor. Papai cheira a fumaça e rede. Elas deixaram isso para mim, disse Jurandir com a voz falha. E por muito tempo, isso foi tudo que sobrou. Potira olhava tudo com cuidado. Sentia que aquele homem, que parecia tão firme e calado, carregava um peso no peito maior do que qualquer sofrimento que ela mesma já havia sentido. Por que o senhor guardou isso enterrado? Perguntou ela. Porque doía ver. Cada vez que eu tentava seguir em frente, voltava para essas lembranças. E aí, me prendia nelas. Um dia, enterrei. Achei que assim ia doer menos. Mas aprendi que a dor enterrada não some. Ela só cria raiz. Silêncio. Só se ouvia o som do vento mexendo as folhas do cajueiro. Cunhataí pegou a boneca com delicadeza. Eu posso cuidar da menina Lua agora? Jurandir sorriu com ternura. Pode sim, pequena. Ela vai gostar de voltar a brincar. As meninas ficaram ali com ele por um tempo, mexendo nas lembranças, ouvindo histórias da pequena Jurema. Como ela dançava com os pés sujos no terreiro, como chamava os passarinhos de irmão de canto, como ria quando via o pai tropeçar. Sabe, disse Jurandir, por muito tempo eu me perguntei por que Deus tirou as duas de mim. Mas hoje, vendo vocês aqui, sinto que talvez, ele só estivesse me preparando para amar de novo. Potira abaixou os olhos. A gente também perdeu alguém. Nossa mãe não morreu, mas parece que uma parte dela ficou lá naquela praça. Ela só fez o que podia com o que tinha, disse Jurandir. Mãe que se ajoelha pela filha tem o céu na palma da mão mesmo que ninguém veja. Eles enterraram a caixa de novo, mas com um lenço limpo por cima da tampa, como quem faz um acordo de paz com a própria memória. Pronto, disse Jurandir se levantando. Agora o passado está enterrado, mas não esquecido. Naquele dia, as meninas voltaram mais caladas. Cada uma carregava um pensamento. Potira pensava no que é perder e continuar. Arani lembrava do silêncio da mãe. Cunhataí apertava a boneca como se ela fosse nova. Na janta, Jurandir fez pirão com ovo. Não era muito, mas parecia banquete. Todos comeram juntos, comendo e rindo das histórias inventadas por Cunhataí sobre formigas que sabiam cantar. Antes de dormir, Potira se aproximou da rede de Jurandir e disse baixinho: Obrigada por dividir sua dor com a gente. Jurandir olhou para ela emocionado e respondeu: Dor dividida pesa menos. E amor? Amor dividido cresce. A noite caiu, e pela primeira vez, os sonhos naquela casa foram cheios de lembranças boas. Se essa história fez você lembrar da sua mãe, ou de alguma mulher que te criou com amor e sacrifício, comenta aqui. Mãe. Às vezes, uma palavra simples carrega o mundo inteiro dentro dela. O tempo andava manso na fazenda de Jurandir. As meninas já conheciam o caminho entre os pés de mandioca e o galinheiro. Cunhataí fazia ninhos com folhas secas. Arani ajudava a varrer o terreiro e Potira passava mais tempo perto de Jurandir, aprendendo a mexer na terra como se fosse gente. Mas toda a paz que se alonga demais, uma hora chama olho gordo. Na vila de Tucaré, Bento, o comerciante falador e maldoso, coçava a cabeça enquanto ouvia os boatos. Dizem que ele tá tratando as meninas como filhas, contou um conhecido na venda. Isso aí é fachada, rapaz, rosnou Bento. Esse Jurandir sempre foi estranho. Vai ver, tá escondendo coisa feia naquele mato. Aposto que tá criando elas para tirar algum proveito depois.
E se ele só tiver querendo ajudar? Perguntou o outro mais calado. Bento cuspiu no chão. Ninguém ajuda sem querer nada em troca, principalmente pobre. Foi então que ele teve a ideia. Espalhou pela vila que as meninas tinham sido levadas à força, que Jurandir podia estar cometendo crime. Passou até na delegacia improvisada da cidade vizinha, inventando história de tráfico de menor. Vi com meus próprios olhos, mentiu ele, cheio de teatro. A mãe entregou chorando, e ele saiu levando as meninas como se fossem mercadoria. Não tem papel nenhum, nem autorização. Isso é crime, seu delegado. O delegado, um homem chamado Argemiro, coçou o bigode desconfiado. E por que só agora você veio contar isso? Porque eu achei que iam voltar, mas já faz tempo demais, e ninguém ouviu mais falar delas. Argemiro pegou papel e caneta. Me dá o endereço desse homem. Na fazenda, o dia tinha começado com chuva. Jurandir aproveitou o tempo fechado para ensinar Potira a costurar, coisa que Maria Elza fazia com perfeição. Aqui, ó. Puxa a linha com firmeza, mas sem rasgar o pano. Costurar é como lidar com gente. Tem que ter jeito. As meninas riam, todas enfiadas no mesmo pano, tentando fazer uma colcha de retalhos velha virar coberta de verdade. Tudo parecia tranquilo. Até que, no fim da tarde, o som de passos pesados e vozes altas cortou o ar como navalha. 2 homens armados, fardados, e Argemiro, o delegado, pararam no portão. Jurandir Almeida, gritou um deles. Ele saiu devagar, com as mãos à mostra, já desconfiado. Sou eu. O senhor está sendo investigado por suspeita de sequestro e cárcere de menores. As meninas vão ter que vir com a gente. Potira ouviu aquilo de dentro de casa, e o coração dela quase saiu pela boca. O quê? Gritou Arani, agarrando Cunhataí. A gente não... Foi sequestrada. Ele salvou a gente. Argemiro se manteve sério. Isso vai ser apurado. Até lá elas ficam sob tutela do Estado. Jurandir tentou se explicar. Eu peguei as meninas da mãe, que me entregou por livre vontade. Tava todo mundo na praça, não foi escondido. Mas não tem registro disso nem autorização legal. E até onde a gente sabe, não tem laço de sangue, respondeu o delegado. Cunhataí já chorava alto, abraçada na perna de Jurandir. Eu não quero ir. Potira apertava os punhos, sem saber o que fazer. A gente vai voltar para onde? Perguntou ela. Para um abrigo da cidade. Lá vocês vão ser avaliadas por assistente social e psicóloga. Eu não preciso de psicóloga. Eu preciso da minha casa, gritou Arani. Mas ninguém escutava. Os policiais se aproximaram, pegaram as 3 com cuidado, mas com firmeza. Jurandir tentou ir atrás, mas foi contido. Não resista. Isso aqui pode se resolver legalmente se o senhor colaborar, avisou Argemiro. Potira, do alto da carroceria do carro da polícia, gritou com toda a força. A gente vai voltar, vô. Espera por nós. Jurandir abaixou a cabeça. O coração pesava mais que o corpo. De novo estava sozinho. A viagem até a cidade foi longa. Dentro do carro, Cunhataí dormia no colo de Arani, soluçando. Potira olhava pela janela com os olhos ardendo. A gente foi tirada da nossa mãe, agora da nossa nova casa. O que mais vão arrancar da gente? Ninguém respondeu. Nem as árvores do caminho, nem o vento. Só o silêncio ficou mais forte. Chegaram a um prédio cinza, com muros altos e portões de ferro. Era o abrigo municipal. No portão, uma mulher de cabelo preso e rosto frio as esperava. Novas internas? Ótimo. Sigam-me. E foi assim, com os pés sujos e o coração quebrado, que as 3 meninas entraram num lugar que não era casa, não era lar, e nem sabia receber gente com dor. Mas dentro delas havia uma semente plantada, e Jurandir era a raiz. O portão fechou com um estrondo seco. Potira se encolheu com o barulho. Cunhataí, já, vinha pendurada no colo de Arani, os olhos inchados de tanto chorar. A moça que as recebeu nem se apresentou. Caminhava à frente com passo firme, como quem puxa fardo, e não gente. Vão passar primeiro pela triagem.
Depois cada uma vai para o seu quarto. Nada de ficar juntas, disse ela sem olhar para trás. Potira protestou na hora. A gente sempre dormiu junto. Aqui não é fazenda, aqui tem regra. Respondeu ríspida. O corredor era gelado, com cheiro de água sanitária e pano molhado. As luzes piscavam. Passaram por portas fechadas e janelas gradeadas. Em uma das salas, um menino olhava pela janela, apoiado num braço engessado. Tinha os olhos vazios, como se já tivesse esquecido o que era esperança. Na sala da triagem, outra mulher, mais velha e com o rosto cheio de marcas, começou a fazer perguntas. Nome, idade, se tinham doenças, se alguém batia nelas. Potira respondeu tudo com os dentes cerrados. E o tal do Jurandir? É seu pai? Não de sangue, mas é mais pai do que qualquer. Outro que já conheci, respondeu ela. A mulher nem levantou os olhos. E sua mãe? Minha mãe fez o que pôde. A fome que mandou a gente embora. A mulher suspirou. Terminou de anotar e mandou cada uma para um quarto diferente. Arane tentou segurar a mão de Potira, mas foi puxada. Anda, menina. Já é grande demais para drama. Cunhataí ficou com medo, soluçando, sendo arrastada por uma funcionária mais jovem, mas com a mesma frieza. Naquela noite, Potira deitou sozinha numa cama de ferro, com um colchão fino e um cobertor áspero. A janela tinha grades e a porta trancava por fora. Ouviam-se choros, tosses e barulhos de chinelo batendo no chão do corredor. Ela olhava para o teto e sussurrava para si mesma. Jurandir, a gente vai sair daqui, eu juro. Na fazenda, Jurandir estava de joelhos no terreiro. A enxada jogada de lado, a camisa encharcada de suor. As mãos sujas de terra tremiam. Ele tinha passado o dia inteiro andando em círculos, tentando entender como tinham tirado as meninas dele. Assim como se fosse um ladrão, um criminoso. Tudo o que eu fiz foi dar casa, comida, respeito. Gritou para o céu sozinho. Foi até o velho baú no canto do quarto e pegou as cartas da falecida esposa. Leu uma delas em voz alta como quem busca consolo. Amar é cuidar mesmo quando não é da gente. É plantar mesmo sem saber se vai nascer. Ele apertou a carta contra o peito. Eu vou buscar elas, Elsa. Nem que seja na marra, nem que seja de joelho. No abrigo, os dias passavam lentos. Potira foi colocada para lavar o pátio com balde e sabão vencido. A espuma machucava a pele das mãos. Toda vez que reclamava, ouvia. Quer conforto? Vai para casa. Aqui é abrigo, não hotel. Arani teve que varrer o refeitório, enquanto a diretora ficava sentada numa cadeira de palha, lendo jornal e comendo goiabada. Trabalha, menina. Se não quer ir para a adoção, aprende a servir. Cunhataí, a menor, foi colocada numa sala cheia de crianças pequenas. As cuidadoras gritavam o tempo todo. Ela ficou muda por 2 dias, até que desenhou Jurandir segurando uma panela com mingau. Quando uma das mulheres viu, rasgou o papel. Aqui não é lugar de sonhar. Esquece esse velho. Agora você tem regra. 3 semanas depois, Jurandir chegou à cidade com um envelope na mão e coragem no peito. Foi até o fórum, pediu audiência. Bateu na porta de todos os cantos possíveis. A maioria nem ouvia. Até que encontrou uma advogada jovem, chamada Denise, filha de uma professora da vila. Ela lembrava das meninas. Lembrava do escândalo que fizeram na praça. O senhor tem algum registro? Carta da mãe delas, bilhete, qualquer coisa? Nada. Só o que os olhos viram. Só o que o coração sentiu. Ela pensou por alguns segundos. Se elas puderem falar por elas mesmas, talvez consigamos algo. Mas o abrigo não permite visitação informal. Vai ter que ser com mandado. E como a gente consegue isso? Luta e paciência. Jurandir assentiu. Os olhos vermelhos, a barba mal feita. Luta eu tenho. Paciência, tô tentando. No final daquela semana,
Potira estava esfregando o chão da sala da diretora quando viu pela primeira vez uma brecha. Um funcionário novo entrou com uma pasta de documentos e deixou a porta do almoxarifado entreaberta. Ela espiou. Tinha papel, envelope, lápis. No silêncio da noite, Potira se levantou da cama, abriu a janela gradeada com uma colher dobrada que tinha escondido no tênis e jogou um papel dobrado no quintal, escondendo entre as plantas. Lá estava escrito: "Meu nome é Potira. Estamos aqui, contra nossa vontade. Queremos voltar para nossa casa. Para Jurandir. Ajude a gente." Ela sabia que talvez ninguém encontrasse, mas era a semente do grito que ela não podia mais guardar. Se essa história mexeu com você, compartilha com alguém que acredita na força da justiça e do amor verdadeiro. Muita gente precisa ouvir que mesmo na dor, ainda há esperança. Compartilha agora nos grupos da família ou com aquele amigo que nunca desiste de ninguém. Potira enfrenta a diretora cruel. Arani descobre um segredo escondido dentro do abrigo e Jurandir, ele vai fazer algo que vai virar a vila de cabeça para baixo. Você não vai acreditar no que vai acontecer. Na manhã seguinte, Potira foi acordada com o som da chave girando na porta. O barulho seco do ferro sempre gelava a espinha. A mulher que entrou era Dona Sebastiana, a diretora. Rosto quadrado, cabelo preso num coque que nunca se desfazia. Olhos frios de quem já esqueceu como era sorrir com vontade. "Levanta, menina. Hoje é sua vez na sala." "De limpeza", disse sem esperar resposta. Potira desceu da cama em silêncio. Vestiu a roupa bege de abrigo, amarrou o cabelo e desceu pelas escadas como se carregasse chumbo nos pés. A sala da diretora era o terror do lugar. Não por ser sombria ou barulhenta, mas porque dali saíam sempre as ordens mais duras. Lá dentro, ninguém falava alto, nem ria. Era só o cheiro forte de desinfetante e a presença de Dona Sebastiana sentada na cadeira de palha, vigiando com os olhos. Potira entrou com o balde e a vassoura. A diretora nem levantou a cabeça. Continuou escrevendo em papéis e rabiscando relatórios. "Comece pela janela. Depois passe pano nos móveis. Não encoste em nada que não for seu." Potira assentiu com a cabeça e começou. O pano molhado fazia barulho no vidro da janela. A cada movimento, ela sentia os olhos da diretora a perfurarem. Quando chegou perto da estante, notou um envelope amassado entre 2 livros. Curiosa, inclinou-se ligeiramente. Mas antes que pudesse encostar, ouviu o grito. "Eu disse para não mexer em nada." Potira deu um pulo derrubando o balde. A água suja se espalhou pelo chão. Dona Sebastiana levantou de uma vez. Foi até ela com os olhos arregalados. "Você acha que aqui é sua casa? Que pode fuçar onde quiser?" Potira recuou encolhendo os ombros. "Eu só esbarrei. Desculpa." "Vai ficar de castigo? Hoje não tem almoço para você. Vai limpar o banheiro dos meninos sozinha." Ela tentou argumentar, mas já sabia. Quanto mais falava, pior ficava. Pegou o balde, derramado, limpou em silêncio e seguiu para o outro corredor, onde o cheiro do banheiro já anunciava que o castigo era pesado. No refeitório, Arani sentou com Cunhataí, que comia devagar, de cabeça baixa. "Cadê a Potira?" perguntou a mais nova. "Castigo de novo. Acho que mexeu onde não devia. Mas ela só tenta ajudar a gente." Arani olhou em volta. Notou que o funcionário novo, aquele que Potira mencionou dias antes, estava empilhando papéis e pastas num carrinho. Era um homem jovem, de olhar cansado, mas diferente dos outros. Não gritava, não tratava ninguém como número. Ela se aproximou devagar. "Moço?" Ele olhou surpreso. "Sim? A minha irmã, Potira, ela escreveu uma carta. Deixou lá fora, no jardim, entre umas folhas. O senhor viu?" Ele pareceu confuso. "Não, mas posso dar uma olhada." "Por favor, é importante. É sobre um homem chamado Jurandir."
Ele cuidava da gente antes da gente vir pra cá. A gente quer voltar. O funcionário olhou para os lados, baixou a voz. Isso que... Você tá falando... Se for verdade, precisa chegar nas pessoas certas. Mas é perigoso para mim também. Se a diretora souber, ela não vai saber. Eu prometo. Ele assentiu, pensativo. Vou ver o que consigo fazer. Enquanto isso, Jurandir voltava ao fórum, agora com a ajuda de Denise, a advogada. Ela já tinha dado entrada num pedido de guarda provisória, mas precisava de provas. Se conseguirmos uma carta, um áudio, qualquer coisa que mostre que elas estão sofrendo, podemos reforçar o pedido, explicou ela. Jurandir estava com a barba crescida, olhos fundos de preocupação. Elas têm coragem, só precisam de uma chance. E o senhor também vai ter a sua, mas precisa se controlar. Nada de invadir abrigo, ameaçar ninguém. Tudo tem que ser dentro da lei. Ele assentiu com dificuldade. O sangue fervia, mas o amor o mantinha firme. Naquela noite, Potira voltou do castigo exausta. As mãos ardiam, o estômago doía. Mas o pior era o sentimento de impotência. Eles podem tudo, e a gente nada, murmurou deitada na cama. Arani entrou no quarto logo depois. Sentou ao lado da irmã e contou sobre o funcionário. Eu pedi para ele procurar a carta. Disse que era sobre Jurandir. Potira arregalou os olhos. Você fez isso? Fiz, porque se você teve coragem de escrever, eu tinha que ter coragem de ajudar. Potira segurou a mão da irmã, emocionada. A gente vai sair daqui, Arani. Nem que a gente tenha que gritar para o mundo inteiro ouvir. E ali, no meio da dor, do medo e do castigo, nascia algo mais forte. Resistência. O funcionário do abrigo se chamava Edivaldo. Era novo no emprego, tinha vindo da cidade grande, fugido da correria e da violência. Achava que ali, no meio do interior, ia encontrar sossego. Mas o que encontrou foi um ambiente sufocado, rígido e cheio de regras sem coração. Naquela manhã, depois da conversa com Arani, ele resolveu sair mais cedo para cuidar do jardim, um espaço pequeno, entre dois corredores, onde ninguém prestava atenção. Vasculhou as folhas secas, olhou. Entre as pedras e vasinhos. Foi quando viu enfiado entre duas tábuas de madeira da cerca, um papel dobrado, sujo de terra e com letra de criança. Desdobrou com cuidado. A letra era torta, mas as palavras eram claras. Meu nome é Potira. Estamos aqui contra nossa vontade. Queremos voltar para nossa casa. Para Jurandir. Ajude a gente. Edivaldo ficou parado um tempo, olhando para aquilo. O coração batia forte. Ele sabia que se alguém descobrisse que ele estava com aquele papel, podia perder o emprego. Mas também sabia o que era ser tirado de um lugar à força. Pegou o celular, tirou uma foto da carta e guardou o original de volta no bolso. À noite, quando chegou em casa, abriu o computador e pesquisou por Jurandir, Fazenda, Vila de Tucaré. Apareceram alguns relatos antigos, uma denúncia feita por um homem chamado Bento, o mesmo comerciante que vivia espalhando mentiras por ali. No fundo, Edivaldo já sabia. Tinha algo errado nessa história toda. Do outro lado da cidade, Jurandir passava por mais uma noite mal dormida. A fazenda estava quieta demais. A rede rangia quando ele se virava de lado. Sentia o cheiro do mingau que não fez. O som das vozes que não ouviu mais. Cada canto da casa lembrava as meninas. Levantou da cama, acendeu o lampião e abriu o caderno antigo de Maria Elza. Leu devagar, como quem procura ar. Quando o mundo grita, escuta o silêncio. É nele que o coração fala mais claro. Carta é abraço no papel. Fechou o caderno com cuidado. Pensou nas meninas, na força de Potira, na sabedoria calada de Arani, na ternura de Cunhataí. E sentiu dentro do peito um aviso. Alguma coisa estava para mudar. Na manhã seguinte, Denise, a advogada, chegou com olhos acesos. Jurandir, conseguimos algo.
Um funcionário do abrigo achou uma carta escrita por uma das meninas. Ele nos enviou uma foto. Está disposto a testemunhar, mas com sigilo. Jurandir ficou sem palavras. Pegou o celular das mãos dela, leu a carta com os dedos tremendo. É a letra da Potira. É ela. Os olhos dele encheram d'água. Isso aqui é tudo que a gente precisava. Com essa carta e o depoimento vamos pedir uma medida de urgência para tirar elas de lá. Mas precisa ser rápido. Jurandir segurou o papel como se fosse vida. A filha que ele não teve estava ali, escrita com dor e coragem. Vamos agora. Eu não espero mais um dia. No abrigo, Potira já tinha perdido a conta dos dias. Naquela manhã, foi chamada de novo para a sala da diretora. Achou que fosse outro castigo, mas Dona Sebastiana estava diferente. Mais rígida que nunca. Fique de pé. Você escreveu uma carta? Potira gelou. Que carta? Não minta para mim. Eu sei do papel escondido. Eu sei que você está tentando se passar por vítima. Eu não tô me passando. A gente é vítima. A diretora caminhou até ela, se inclinou e disse baixo, quase sussurrando. Aqui dentro quem manda sou eu. Ninguém vai tirar vocês daqui. Ninguém. Potira ficou em silêncio, mas por dentro, algo queimava como fogo. Ela já sabia que a carta tinha sido encontrada. Isso significava que alguém lá fora estava ouvindo. 2 dias depois, o abrigo foi surpreendido com a chegada de um oficial de justiça, Denise e Jurandir. Mandado judicial. Estamos aqui para resgatar 3 menores. Potira, Arani e Cunhataí, disse Denise firme. A diretora tentou argumentar. Isso é um absurdo. Essas crianças estão sob proteção do Estado. E esse papel aqui mostra que elas estavam sendo mantidas contra a vontade, sem acompanhamento adequado, rebateu Denise, mostrando a cópia da carta. Jurandir não se aguentou. Passou pelo portão quando o guarda liberou a entrada e viu no final do corredor Potira saindo com os olhos arregalados. Arani atrás dela. Cunhataí correndo. Vô! Gritou Cunhataí, se jogando nos braços dele. Potira veio em seguida, agarrando-o pelo pescoço. Arani chorava baixinho. A gente sabia que o senhor ia vir. A gente sabia. Jurandir apertou cada uma contra o peito como se fosse proteger do mundo inteiro. A diretora olhava de longe, vencida. Pela primeira vez. Sem resposta. Naquele instante ninguém precisava falar mais nada. A carta tinha encontrado o destino. E o amor tinha feito o que sempre faz. Voltou para casa. O carro de Denise andava devagar pelas estradas de terra, sacudindo com cada pedra solta. O sol de fim de tarde pintava o céu com tons de fogo, e dentro do carro, o silêncio era feito de emoção contida. No banco de trás, Potira segurava firme a mão de Jurandir. Do outro lado, Arani olhava pela janela, abraçando Cunhataí, que já cochilava no colo da irmã. Ninguém tinha coragem de falar, como se qualquer palavra quebrasse a mágica daquele momento. Estavam juntos de novo, e o mundo parecia menos cruel. Ao passar por uma curva, surgiu a velha ponte de madeira e o som do rio correndo abaixo. Jurandir pediu para Denise parar ali. Quero mostrar um lugar para elas. Desceram devagar, com o cheiro da mata molhada entrando no peito. O som da água era forte, mas ao mesmo tempo tranquilo, como se o rio também respirasse. Jurandir caminhou até uma pedra grande onde costumava sentar sozinho. Olhou para as meninas. Foi aqui que eu vim rezar no dia que tiraram vocês de mim. Potira se aproximou devagar. A gente sentia o Senhor. Mesmo lá dentro, a gente sabia que o Senhor não ia desistir da gente. Ele se sentou na pedra, puxou Cunhataí para o colo e abraçou as outras 2. O rio passava ali na frente, levando embora o que não servia mais: a dor, o medo, o silêncio forçado. Eu passei muitos dias sem saber o que fazer. Pensava na sua mãe, Potira, no que ela teve que engolir para entregar vocês daquele jeito, no tanto de mulher que é julgada sem ninguém saber da luta que carrega no peito. Arani sentou no chão,
puxando uma folha do mato e começando a trançar com os dedos. A mamãe só queria que a gente vivesse, mas o mundo fez ela parecer monstro. Pois agora todo mundo vai saber a verdade, disse Jurandir, firme. A gente não vai mais se esconder, não vai se calar. Potira olhou para o rosto dele, mais envelhecido, mais cansado. Mas ainda assim era o mesmo homem que preparava mingau na madrugada, que ensinava a plantar, que olhava nos olhos sem pressa. E o que a gente vai fazer agora? Jurandir respirou fundo. Agora a gente vai voltar para casa, mas não só para viver. Vamos construir. Vamos fazer desse lugar algo maior. Uma terra onde ninguém vai mais passar fome em silêncio. Arani levantou os olhos. O quê? Uma escola. Uma casa de passagem. Um espaço onde toda criança que for jogada para fora do mundo tenha onde cair. E onde toda mulher que for abandonada tenha onde levantar de novo. Potira abriu um sorriso. A gente vai ajudar? Vai. Vocês vão me ajudar a dar nome às coisas. Vão me ajudar a ensinar o que é respeito. Vão ser a raiz desse novo começo. Cunhataí já dormia no colo dele, agarrada no cordão da camisa. Jurandir olhou para o céu, que agora ficava lilás, e sussurrou. Jurema, minha filha, onde quer que você esteja, sua boneca agora tem 3 donas. E sua lembrança virou lar. Voltaram para a fazenda já de noite. A casa estava do mesmo jeito. O cheiro da madeira, a rede balançando, o pé de manga balançando com o vento. Mas dentro, tudo parecia novo. Potira correu para a cozinha, achou o pote de barro do filtro. Ainda tem gosto de água fresca. Arani abriu o baú onde estavam as redes guardadas. Tão cheirosas, parece até que esperaram a gente voltar. Jurandir foi até o quarto, pegou a boneca menina Lua e entregou nas mãos de Cunhataí, que acordava devagar. Lembra dela? A menina esfregou os olhos e sorriu. Ela me esperou também? Esperou, minha filha. Sentaram todos juntos na varanda. O céu estava limpo, cheio de estrela. O barulho dos bichos da noite voltava a encher os espaços vazios da casa. Potira encostou a cabeça no ombro de Jurandir. Sabe, eu achei que a gente nunca mais ia rir. E agora? Agora eu sinto que posso até cantar. Arani riu. Canta não, Potira. Canta feio demais. Todos riram juntos. Um riso leve, que parecia lavar a alma. Era o som que faltava naquela casa. Jurandir passou o braço pelos ombros das duas. A dor é bicho que vive da solidão. Quando a gente se junta, ela foge. E naquela noite, não teve pesadelo. Só sonho. Sonho de recomeço. No dia seguinte, a manhã nasceu com cheiro de café passado no coador de pano e esperança no ar. O sol entrou pela janela da cozinha como se quisesse também aquecer a alma de quem morava ali. Jurandir já estava de pé antes do galo cantar, mexendo na massa do pão de mandioca, enquanto Potira varria o terreiro e Arani pendurava roupas lavadas na cerca. Cunhataí corria atrás das galinhas rindo. Parecia paz. Mas Jurandir sabia. Ainda tinha muita luta pela frente. A gente tá em casa, sim, mas isso não quer dizer que o mundo lá fora esqueceu da gente, disse ele chamando as meninas para sentar. Potira olhou séria. O que o senhor quer dizer com isso? Quero dizer que aquele homem Bento e mais um monte de gente da vila ainda estão espalhando mentira. Dizem que vocês estão comigo por interesse, que eu sou velho doido, que isso tudo é fachada para esconder coisa errada. Arani cerrou os punhos. Mas isso é mentira. A gente sofreu naquele abrigo. A gente pediu socorro. Eu sei. E agora a gente vai mostrar a verdade. Mas precisa ser com firmeza. Com papel, com voz e com o povo vendo. Jurandir chamou Denise, a advogada. Com ela, montaram uma estratégia. Iriam entrar com um processo contra o abrigo e contra Bento, por calúnia e difamação. Pediriam também que a justiça reconhecesse o vínculo das meninas com Jurandir,
mesmo sem laço de sangue, com base em afeto e convivência. Isso vai dar o que falar, disse Denise com o olhar firme. Muita gente não vai gostar, mas o que importa é a verdade. Nos dias que seguiram, Jurandir e as meninas começaram a reunir provas. Denise organizou uma entrevista com uma rádio da cidade. Potira foi quem falou ao vivo. Eu não sou filha de sangue do seu Jurandir, mas sou filha de coração, e ele é o primeiro homem que me tratou com respeito. Me ensinou a plantar, a escutar, a falar sem medo, e me ouviu sem gritar. Isso vale mais do que qualquer certidão. A gravação se espalhou. Começou a chegar em outras cidades. Mulheres começaram a escrever cartas para Jurandir. Diziam que também foram julgadas, que também precisaram tomar decisões difíceis. Algumas diziam que choraram ouvindo Potira falar. Enquanto isso, Bento, o comerciante, se contorcia. A vila já não o ouvia como antes. O povo que antes ria e zombava de Iuna agora estava curioso, até envergonhado. Tô dizendo que esse velho é um manipulador, gritava ele na venda. Tá enganando todo mundo com esse papo de bondade. Mas agora quem ria era pouco. Muitos apenas observavam, calados. Na casa de barro onde Iuna vivia sozinha, o rádio pequeno também transmitia a entrevista da filha. A mulher sentou no tamborete, segurando um pano nas mãos, os olhos marejados. Potira murmurou. Você tá viva. E tá bem. Dias depois, Iuna criou coragem e mandou uma carta pela moça que levava farinha na vila. Escreveu com as mãos tremendo. Se ainda me restar lugar no coração de vocês, eu queria pedir perdão. Não por ter deixado vocês irem, mas por ter demorado tanto a levantar a cabeça. Ouvi tua voz, Potira, e ela me fez lembrar que ainda sou mãe. Quando Jurandir leu a carta em voz alta, Potira chorou sem vergonha. Arani segurou a mão da irmã. Cunhataí correu até o canto do terreiro, colheu uma flor e colocou dentro da carta, para quando fosse devolver. Ela ainda é nossa mãe, disse Potira, e eu quero que ela veja o que a gente virou. No sábado seguinte, organizaram uma reunião na escola abandonada da vila. Jurandir, Denise, Potira e até alguns moradores se juntaram para limpar o local. Arrastaram banco, varreram chão, penduraram faixas com frases como acolher é mais forte que julgar, e família é onde o amor planta raiz. Ali, no espaço onde antes só se falava de medo e abandono, eles anunciaram o novo projeto. Casa Jurema. 1. Espaço de acolhimento para meninas em situação de abandono. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é ouvir, disse Jurandir, na frente de todos. Porque quem nunca foi escutado, só aprende a gritar. Potira falou também. Disse que todo mundo carrega dor, mas que a dor não deve calar ninguém. Que crianças precisam ser protegidas, e mães precisam ser apoiadas, não condenadas. Até quem um dia zombou começou a bater palma. Mais tarde, no terreiro da fazenda, Potira se sentou na rede e olhou pro céu. Sabe, vô, parece que agora eu entendo. Quando a gente enfrenta o que doeu, a gente vira semente para outros crescerem. Jurandir, com um caderno velho nas mãos, anotava tudo o que via e ouvia. Escrevendo, vô? Tô. Vai que um dia isso tudo vira livro. Vai. E vai ser bonito. Porque é de verdade. E ali, entre as páginas do caderno e os pés descalços na terra, eles recomeçavam. Não para apagar o passado, mas para transformar ele em raiz de futuro. A sala do fórum da cidade de Tucambará estava cheia. Banco de madeira, ventilador de teto girando devagar, cheiro de papel velho e ansiedade no ar. Era um dia que ninguém esperava ver. Jurandir, o homem simples da roça, ia enfrentar Bento, o comerciante mais influente da vila, diante de uma juíza. Potira e Arani estavam sentadas na primeira fila de mãos dadas. Cunhataí, com uma boneca no colo, olhava tudo com olhos grandes. Jurandir ajeitava a gola da camisa surrada, o olhar firme, mas o coração batendo como tambor de reza. Do outro lado da sala,
Bento bufava impaciente, mexendo nas unhas como quem achava aquilo tudo perda de tempo. Tinha advogado caro, terno passado e sorriso de lado. Mas não tinha o que mais pesava naquele dia. Verdade. A juíza, uma mulher de meia idade, cabelo preso e olhar afiado, entrou com passos decididos. Pediu silêncio e começou o julgamento. Estamos aqui para apurar denúncias sérias. De um lado temos o senhor Jurandir Almeida, que alega ter acolhido 3 menores em situação de abandono, e do outro, denúncias de apropriação e possível abuso. O tribunal ouvirá as partes e decidirá. Denise, a advogada de Jurandir, foi a primeira a falar. Excelência, o que temos aqui não é apenas um caso legal, é um caso humano. Essas meninas foram deixadas numa praça, por uma mãe desesperada. Foram salvas por um homem que, mesmo sem ter laço de sangue, ofereceu teto, comida, dignidade. Elas não foram tiradas de casa. Foram resgatadas de um destino cruel. Em seguida, apresentou fotos, cópias da carta, escrita por Potira, gravações da entrevista na rádio, e até bilhetes antigos da filha falecida de Jurandir, mostrando como aquela casa sempre foi cheia de amor. Potira foi chamada a depor. Subiu com passos firmes. Sentou na cadeira em frente à juíza. Respirou fundo. A senhora me desculpa se eu não sou boa de falar bonito, mas eu sei falar com verdade. O seu Jurandir nunca levantou a mão pra gente. Nunca gritou. Ele nos ensinou o que é respeito. Ele escutou nossa tristeza e nunca pediu nada em troca. A gente quer estar com ele porque ali é nossa casa. Porque com ele a gente se sente gente. A juíza a olhava com atenção. Potira continuou. E quem espalhou mentira foi o Bento. Ele nos humilhou na praça. Riu da nossa mãe. Disse que a gente valia menos que um punhado de milho. Esse homem não tem moral para falar de ninguém. A juíza fez sinal. Potira desceu, ovacionada em silêncio pelos presentes. Bento foi chamado. Subiu com o peito estufado, mas logo que a juíza começou a fazer perguntas diretas, começou a gaguejar. O senhor viu o ato de entrega das crianças? Bom, vi, mas foi estranho, meio escondido. O senhor tem provas de que Jurandir agiu com má intenção? Olha, provas mesmo eu não tenho, mas todo mundo comentava. Comentava? O tribunal trabalha com fatos, senhor Bento. Bento suava. A gente só queria proteger as meninas, excelência. Então por que não ofereceu abrigo quando as viu na praça? Silêncio. Depois Denise chamou mais uma testemunha. Edivaldo, o funcionário do abrigo que encontrou a carta. Ele falou firme, mesmo nervoso. Eu trabalhava lá e vi como elas eram tratadas. Castigo, comida ruim, separadas à força. A Potira escreveu pedindo ajuda. A carta foi jogada no mato porque era o único jeito. Eu li. E não consegui fingir que nada estava errado. A juíza ouviu tudo sem interromper. Quando Edivaldo desceu, chamou um intervalo. O murmúrio cresceu entre os bancos. Jurandir se manteve quieto, mãos cruzadas no colo. Potira segurava a respiração. De volta à sala, a juíza se ajeitou na cadeira. Olhou para os dois lados e falou com voz firme. Este tribunal reconhece que houve abandono por parte da mãe, mas motivado por extrema pobreza e não por maldade. Reconhece também que o senhor Jurandir acolheu as meninas com respeito, que há vínculos afetivos fortes e que não há indício algum de abuso ou exploração. Reconhecemos Potira, Arani e Cunhataí como parte da família de Jurandir por afeto, vínculo e convivência. O pedido de guarda afetiva é aceito. A emoção explodiu. Potira chorou. Arani abraçou Cunhataí. Jurandir apenas fechou os olhos, como quem enfim descansava. Quanto ao senhor Bento, continuou a juíza, este tribunal o responsabiliza por calúnia e denúncia falsa. O processo será encaminhado para as autoridades competentes. Bento baixou os olhos.
O povo da vila, antes calado, agora murmurava, bem feito. Na saída do fórum, Iuna esperava na calçada, segurando um caderno nas mãos. Potira a viu primeiro. As duas se olharam por um segundo longo, pesado, cheio de tudo o que não foi dito. Mãe, me perdoa, disse Iuna com a voz baixa. Eu achei que estava matando a fome de vocês, mas deixei a alma morrer também. Potira a abraçou. A senhora nunca deixou de ser nossa mãe, e naquele abraço a vila viu que nem toda dor é para sempre, que o amor pode sangrar, mas não morre. A notícia do julgamento correu mais rápido que vento em plantação seca. No dia seguinte, a vila de Tucaré já murmurava pelos 4 cantos. Jurandir venceu? As meninas são dele de direito agora. O Bento se ferrou bonito. Na venda, onde antes só se falava mal de Iuna e se fazia piada com a pobreza das meninas, agora o tom era outro. Rapaz, e não é que aquele velho era homem de verdade? Disse um coçando o queixo. Eu julgava, confesso. Achava que era só mais um querendo se aproveitar. Mas a menina falou com o coração na rádio. Aquilo ali me desmontou, comentou uma senhora, enquanto escolhia quiabo. Bento. Por outro lado, fechou o comércio por 2 dias. Sumiu da rua, se escondeu dentro de casa. A humilhação tinha vindo na frente de todo mundo, no mesmo lugar onde antes ele se achava rei. Mas agora era só um homem pequeno demais para encarar a própria consciência. Na fazenda, o clima era outro. Um cheiro de vitória se misturava ao café passado e ao pão quente. Jurandir assobiava uma moda antiga, Potira varria a varanda cantando desafinado, e Arani escrevia no caderno novo que Denise tinha dado de presente. Tô escrevendo tudo que a gente viveu, disse ela, mostrando as folhas cheias de rabiscos. Um dia isso vai virar livro. Quero que outras meninas saibam que tem saída. Jurandir sorriu com os olhos. Vai ser um livro bonito, minha filha. Cheio de verdade. E verdade é coisa rara hoje em dia. Cunhataí correu para dentro da cozinha, segurando uma pena azul que tinha achado no quintal. Olha, vô, é de passarinho forte. Deve ter caído do céu. Deve sim, pequena. Deve ter sido recado de Jurema. Ela tá vendo tudo lá de cima. Mais tarde, sentados no terreiro com sombra de cajueiro cobrindo os rostos, Jurandir chamou as meninas para conversar. Agora que o tribunal reconheceu nossa família, é hora de fazer mais. A gente prometeu que ia transformar essa dor em coisa boa. E promessa, quando sai da boca com verdade, tem que virar ação. Potira assentiu. O senhor ainda quer abrir o espaço de acolhimento? Quero. Mas agora quero mais. Quero fazer com que Tucaré escute quem nunca foi escutado. Quero trazer escola de verdade, com voz de mulher, com respeito às crianças. Quero ensinar o que minha mãe me ensinou, que ninguém é pequeno demais para ter valor. Arani olhou para o pai de coração com admiração. A gente vai ajudar. Eu posso cuidar das crianças pequenas. A Potira pode ensinar a ler. A Cunhataí, bom, ela pode fazer todo mundo rir. E eu vou continuar assando pão, respondeu Jurandir, rindo. Ninguém ensina com barriga roncando. No domingo, a vila amanheceu movimentada. Jurandir e Denise organizaram uma reunião no mesmo espaço onde antes funcionava a escola, agora em reforma. As paredes estavam descascadas, mas havia cartazes coloridos pendurados, redes estendidas e bancos feitos de tora. Mais de 20 pessoas apareceram. Gente que antes virava o rosto agora queria entender. Sentaram calados, curiosos. Iuna chegou com vestido simples e cabelo preso, com passos tímidos. Ficou num canto, mas estava lá. Jurandir subiu num tamborete e falou com voz firme. Isso aqui não é palanque, é chão batido. E chão batido a gente usa para plantar. Então é isso que a gente vai fazer. Plantar dignidade. Aqui vai nascer a Casa Jurema. Um espaço de acolhimento para criança rejeitada, mulher abandonada, gente esquecida. Aqui ninguém vai pedir favor para comer. E ninguém vai ser julgado por chorar. Potira pegou o caderno da irmã
e leu um trecho. A vida é feita de gente que cai e levanta. Mas tem queda que só vira recomeço quando alguém estende a mão. Foi isso que Jurandir fez por nós. E é isso que a gente quer fazer agora. Aplausos tímidos começaram, depois cresceram. Algumas mulheres choravam em silêncio. Um homem levantou e disse: "Meu irmão morreu e deixou 2 filhos. A mulher dele sumiu. Eu nunca soube cuidar. Mas quero ajudar vocês. Posso ensinar a fazer cerca, cuidar de bicho." Outro disse: "Eu sei fazer sabão de cinza. Posso ensinar para as meninas." A semente estava germinando, e rápido. No final da reunião, uma menina da vila se aproximou de Potira. Devia ter uns 10 anos, cabelo cortado torto com marcas roxas no braço. "Você acha que aqui eu posso ficar também?" Potira olhou nos olhos dela e respondeu sem pensar: "Aqui não é lugar de perguntar se pode. Aqui é lugar de chegar." Naquele dia o céu estava limpo. O vento corria leve entre as árvores. E no terreiro da fazenda, Jurandir escreveu numa placa de madeira com as próprias mãos: "Casa Jurema, onde quem sofre encontra chão." E fincou no portão com força: "Agora, Tucaré não." Era mais a vila onde riam de uma mãe pobre e suas filhas. Era o lugar onde tudo virou semente. A placa da Casa Jurema ainda cheirava a tinta fresca quando Jurandir acordou antes do sol nascer e acendeu o fogão a lenha. Colocou o bule de café e um caldeirão de água no fogo. A brisa da manhã soprava devagar, e o céu clareava devagarzinho, como se tivesse medo de romper o silêncio bonito que pairava sobre aquela terra. Potira apareceu primeiro, com o cabelo amarrado de qualquer jeito, e os pés descalços. Bocejou, mas já veio com a vassoura na mão. "Hoje tem mutirão, vô. O povo da vila vai chegar cedo." "Eu sei", disse ele sorrindo. "E quando o povo chega, a gente recebe com café quente e coração aberto." Arani logo surgiu atrás, carregando um balaio com roupas que seriam doadas para o bazar solidário. Cunhataí, ainda de pijama, já mexia nas galinhas, tentando separar os ovos sem quebrar. A antiga escola da vila tinha virado um verdadeiro canteiro de obra do bem. Tinha gente serrando madeira, outras pintando parede, umas costurando almofada com retalho, e até um rapaz novo que se ofereceu para fazer a parte elétrica. Todos queriam ajudar. Jurandir não dava conta de tanto sorriso. Nunca imaginou que o mesmo povo que um dia zombou dele seria agora a mão que constrói junto. "É por isso que a terra da gente nunca deve ser amaldiçoada", disse ele para Potira, enquanto regava as plantas do jardim que começava a crescer no fundo do terreno. "Porque até a terra ingrata um dia floresce, se o trato for certo." Potira assentiu. "A gente só precisa plantar com fé." Naquele dia, juraram que não faltaria mais voz para ninguém. Criança teria onde brincar, onde aprender, mulher teria onde chorar e onde ser ouvida. E homem que nunca soube amar ia ter a chance de reaprender. Nas semanas que se seguiram, a Casa Jurema foi tomando forma. O que antes era ruína virou aconchego. O chão batido foi coberto com esteiras trançadas à mão. As paredes ganharam cor. A cozinha virou lugar de partilha, cheia de cheiro de pão de milho e café de coador. E mais importante, a vila deixou de cochichar para começar a participar. Teve uma mulher que chegou com 2 crianças pela mão e o rosto roxo. "Me disseram que aqui ninguém pergunta o que aconteceu, que só pergunta o que você precisa." Jurandir apenas apontou para a cadeira. "Senta, a gente começa com café. Depois a gente resolve o resto." Arani cuidava da papelada. Aprendeu com Denise como preencher cadastro, organizar lista de mantimentos e distribuir tarefas. Potira dava aula para as crianças pequenas usando lousa improvisada e livros doados por uma escola da cidade. Cunhataí organizava um canto só dela, onde lia histórias inventadas com bonecas feitas de pano. Certo dia, Denise chegou com novidades. "Recebi um ofício da Secretaria de Assistência Social. Eles querem visitar a Casa Jurema. Disseram que ouviram falar do trabalho daqui. Pode ser coisa boa." Jurandir suspirou.
Pode ser. Mas a gente não muda o mundo com papel. A gente muda com gesto. Tomara que venham ver de perto. Quando os representantes chegaram, se espantaram com o movimento. A gente pensou que era só mais uma casa improvisada. Mas isso aqui é mais organizado que muito abrigo de cidade, disse um deles. Porque aqui não é abrigo. Aqui é abrigo de alma, respondeu Potira, com um sorriso firme. E o senhor, seu Jurandir? Por que começou tudo isso? Ele limpou as mãos no pano do avental e respondeu. Porque um dia eu perdi tudo. E quando achei que não tinha mais para onde ir, 3 meninas me ensinaram que ainda dava para amar. Isso aqui é só a forma que encontrei de agradecer. Naquele fim de semana, organizaram a primeira festa da colheita. O milho já estava alto. A terra vermelha deu feijão grosso e mandioca comprida. Jurandir, com o chapéu de palha na cabeça, assava pamonha no quintal. Arani organizava uma roda de leitura e Potira ensaiava com as crianças uma pequena peça sobre a história da Casa Jurema. A vila inteira foi. Gente que nunca havia pisado no local chegou com um sorriso no rosto e bandeja na mão. Eu trouxe bolo de fubá, disse uma senhora. Eu trouxe música, disse um moço com violão. A festa foi simples, mas dentro daquele espaço havia algo que não se comprava com dinheiro nenhum: pertencimento. Ali ninguém era mais que ninguém. Todos estavam de pés no chão, olhos no outro e mãos estendidas. No fim da noite, Potira subiu num caixote e falou: a gente começou com dor, mas agora a gente colhe esperança. Que cada criança que passou fome e medo saiba que aqui é lugar de começar de novo. Que cada mãe que foi julgada tenha onde sentar sem vergonha. E que cada homem que aprendeu a cuidar não precise mais provar nada para ninguém. Jurandir ficou ali em pé, com a cabeça baixa e as mãos cruzadas na frente do corpo. Quando a plateia aplaudiu, ele ergueu os olhos e viu a estrela mais brilhante do céu. Obrigado, Jurema, por me ensinar a não desistir de ser casa. Era noite de lua cheia em Tucaré, e a casa Jurema estava iluminada por lamparinas e sorrisos. As crianças corriam pelo pátio de terra, com os pés descalços e o rosto sujo de bolo de milho. Mulheres trocavam histórias de luta em torno do fogão a lenha, e Jurandir, como sempre, observava tudo de canto, com um olhar que misturava cansaço e gratidão. Mas no escuro de uma esquina da vila, havia olhos atentos, alimentados por rancor. Bento nunca engoliu a queda. Desde o julgamento se tornara motivo de piada, deixado de lado pelos próprios amigos. O comércio quase vazio, a clientela minguando. Ninguém queria mais o feijão dele, o arroz dele, a mentira dele. E cada vez que escutava o nome Casa Jurema, era como se engolisse farpa. Naquela semana, começou a articular algo com gente de fora da vila. 2 homens da cidade vizinha, conhecidos por fazer trabalho sujo, em troca de pagamento rápido. Num bar fedorento, entre goles de cachaça, Bento desenhou seu plano. Quero que entrem lá à noite. Acabem com aquilo. Toca o fogo se for preciso. Quero ver aquela gente voltar pro pó. Os homens se entreolharam, riram e confirmaram com a cabeça. Bento pagou metade adiantado. Na casa Jurema, ninguém sabia de nada. O trabalho seguia firme. Jurandir tinha acabado de entregar uma carta à Secretaria de Educação, pedindo formalmente que reconhecessem o espaço como extensão escolar comunitária. Potira, Arani e Cunhataí agora tinham quartos próprios, mas ainda preferiam dormir em redes na varanda, quando o tempo esquentava. Naquela noite, Potira sentia algo estranho no ar, como se o silêncio tivesse mudado de cheiro. Vô, disse ela na varanda. O senhor já reparou como o vento muda quando tem coisa ruim vindo? Jurandir sentou devagar no banquinho de madeira e respirou fundo. O mato avisa, Potira, mas a gente precisa saber escutar. E então veio o cheiro. Fumaça. Primeiro leve, depois forte. Potira se levantou de um pulo. Arani apareceu na porta, tossindo. Cunhataí chorava no canto. Fogo! Gritou alguém do lado de fora.
Tão! Botando fogo no galpão das doações. Jurandir correu descalço até o fundo. As chamas já subiam nas paredes de palha do depósito onde guardavam roupas, brinquedos, alimentos secos. Gritou por ajuda. Pega balde, pega tudo que tiver de água. Vizinhos começaram a chegar. O povo da vila correu com baldes, mangueiras, até baldes de barro. Uns jogavam água, outros gritavam, outros só choravam. Mas foi Potira que viu primeiro os 2 homens correndo em direção ao mato, sujos de fuligem. Ei! Ei! Gritou apontando. Foram eles. Jurandir viu também. Saiu atrás. Mesmo velho, correu como quem protege a última flor do jardim. Um dos homens tropeçou numa raiz. O outro tentou puxá-lo, mas antes que conseguisse, já havia gente cercando. Moradores da vila, mulheres, rapazes, até um menino com a perna manca. Aqui não, meu filho, disse uma senhora com uma enxada na mão. Aqui ninguém destrói mais nada. Os 2 foram contidos até a polícia da cidade chegar. Na delegacia confessaram tudo. Disseram o nome de quem pagou. Na manhã seguinte a notícia chegou. Bento foi preso por tentativa de incêndio criminoso e associação com vandalismo. Jurandir ficou sentado na cadeira de palha por longos minutos, sem dizer nada. Depois, levantou e foi até o galpão queimado. Potira estava lá, com Arani e Cunhataí, olhando as cinzas. Perdemos tudo, vô, disse Arani com os olhos vermelhos. Jurandir abaixou, pegou um punhado de terra preta e cheirou. Não perdemos, minha filha. Ganhamos outra chance de plantar. Essa terra agora tem memória. Ela sabe quem tentou matar e quem tentou salvar. Cunhataí apontou uma boneca chamuscada que havia sobrado no canto. Menina Lua não queimou toda. Potira pegou a boneca e a abraçou contra o peito. Porque tem coisa que fogo nenhum apaga. Naquela tarde, a vila inteira apareceu com doações novas. Alguém trouxe telha, outro trouxe comida, outro tijolo. As paredes começaram a subir de novo no mesmo dia. O prefeito apareceu, constrangido, prometendo erba, mas ninguém pediu. Aqui a gente constrói com o que tem, e com o que é, respondeu Jurandir. A casa Jurema reergueu-se mais forte e mais respeitada. Agora não era só abrigo, era símbolo, símbolo de quem caiu e levantou, de quem foi queimado, e ainda assim floresceu. Os anos passaram em silêncio de vento e constância de chuva. A casa Jurema virou mais do que abrigo, virou referência. Daquela terra onde um dia riram de uma mãe e zombaram de 3 meninas com fome, nasceu uma escola de verdade, com livro, lápis, parede colorida e gente que não se cansa de acolher. Jurandir envelheceu de um jeito bonito. As costas encurvaram, os passos ficaram mais lentos, mas os olhos... os olhos ainda tinham aquele brilho de quem enxerga gente além da pele. Toda manhã ele acendia o fogo, punha o café no coador e ficava na varanda esperando a vida passar. Potira foi a primeira a sair da vila. Levou uma mochila pequena, uns cadernos embrulhados em pano e uma promessa no peito. Eu vou estudar, vou virar doutora, mas volto, porque minha raiz é aqui. Jurandir segurou os olhos com força. Vai, filha, vai mostrar para esse mundo o que é uma menina criada no barro, mas que aprendeu a caminhar na dignidade. Ela foi. Arani ficou, cuidando da casa, das crianças e da parte burocrática da associação que agora tinha até CNPJ. Cunhataí cresceu fazendo riso e criando histórias para as pequenas. A casa Jurema não era mais projeto. Era realidade sólida. E Potira estudou como quem planta lavoura em terra seca. Passava fome, sentia saudade, mas nunca largou o caderno. Dormia na biblioteca da universidade quando não tinha onde ficar. Trabalhava de faxineira num hospital à noite, assistia a aula pela manhã e lia à tarde. Às vezes mandava carta com cheiro de livro. Hoje entendi que justiça não é só papel assinado. Justiça é quando o povo entende o seu valor. Estou estudando para isso. Por nós. Jurandir lia devagar, com os óculos quebrados na ponta do nariz. Arani lia.
em voz alta para as crianças. Um dia vocês vão conhecer a doutora Potira, que estudou com o pé no chão e fome de mundo. Se passaram 5 anos. A vila agora tinha estrada asfaltada, uma pequena biblioteca comunitária e até posto de saúde que usava as receitas de chá de Dona Iuna como referência. Bento nunca mais foi visto. Dizem que foi embora para a cidade grande, mas ninguém sentiu falta. Naquela manhã, Jurandir estava sentado no mesmo banquinho da varanda, com o chapéu cobrindo os olhos, quando ouviu o barulho de um carro diferente chegando. Era preto, limpo, reluzente como coisa de novela. Parou em frente à casa. A porta se abriu devagar. Potira desceu com um vestido simples, uma mochila no ombro e um diploma na mão. Jurandir ficou sem fala. Apenas se levantou devagar, com os joelhos doendo, e abriu os braços. "Vô", disse ela com os olhos cheios de água. "Agora pode me chamar de doutora, mas pode continuar me chamando de filha também." Ele a abraçou como se o mundo todo coubesse. Ali, o diploma caiu no chão. Não fez falta. O que valia mesmo era aquele abraço. Era a volta. Era a certeza. Cunhataí correu de dentro, já adolescente, gritando. Potira voltou. Arani apareceu logo atrás, sorrindo e chorando ao mesmo tempo. Agora a casa Jurema tá completa de novo. Na semana seguinte, organizaram um evento simples. Um sarau de poesia das crianças, roda de conversa com mulheres da vila e uma fala especial de Potira, a primeira filha da terra a se formar em direito. Ela subiu no caixote de madeira, o mesmo que usaram para pendurar as primeiras redes do abrigo. Eu não vim aqui mostrar diploma, eu vim mostrar caminho. Quando minha mãe me deixou numa praça, ela não queria me perder, queria me dar outra chance. E foi um homem que ninguém respeitava que me deu o que ninguém mais ofereceu. Ouvidos, abrigo, chão. Jurandir não é só meu pai de coração, é meu primeiro professor. Ele me ensinou que justiça começa com comida na mesa e palavra de verdade. Aplausos. Silêncio. Gente emocionada. Hoje eu volto como advogada, mas nunca deixei de ser menina do terreiro, e agora vou lutar para que nenhuma criança da região precise passar pelo que passamos. A casa Jurema vai se expandir e vai ter força de lei. Jurandir ouvia tudo com os olhos apertados de emoção. Quando ela desceu do caixote, ele disse baixinho: Jurema, minha filha, você me deu 3 meninas e agora me devolve uma doutora. Naquela noite, Potira ficou na rede da varanda, deitou olhando as estrelas como fazia quando pequena. Vô? Fala, filha. A senhora Maria Elza, a mãe da Jurema, ela estaria orgulhosa? Jurandir demorou para responder. Depois, com a voz baixa, disse: Ela não estaria. Ela tá. Tá em cada gesto teu. Em cada papel que você escreve com justiça. Em cada criança que você protege. Ela tá em você. Potira fechou os olhos. O vento balançava a rede devagar. E naquele embalo, ela entendeu. O mundo não muda com grito. Muda com raiz. E agora, ela era a raiz de muita gente. A terra estava vermelha como sempre foi em Tucaré. E o céu? O céu era de um azul tão limpo que parecia pintado com calma. No alto do morro, debaixo de um cajueiro florido, havia um túmulo simples. Sem mármore, sem brilho, mas cheio de vida. Uma cruz de madeira envernizada. Um vaso com flores do mato colhidas pelas mãos de Cunhataí. E uma plaquinha gravada com letras feitas a canivete. Jurandir Almeida. Aqui jaz quem ensinou o amor a calar o grito da dor. Não houve choro alto naquele dia. Houve silêncio. Daqueles respeitosos, cheios de lembrança e saudade. Potira ficou em pé com um caderno nas mãos. Ao lado, Arani segurava a mão da irmã mais nova. A vila toda estava presente. Crianças com camisa da casa Jurema. Mulheres com panos coloridos na cabeça. Homem simples com chapéu na mão e olhar no chão. Jurandir partiu de madrugada, sem aviso, sem agonia. Deitado na rede como gostava,
com o chapéu sobre o rosto e um sorriso leve no canto da boca. Foi dormir e seguiu viagem. Potira respirou fundo. Olhou para todos e começou a ler. Ele me ensinou que família não precisa de sangue, só de vontade. Que respeito não é favor, é dever. Que quem ouve mais do que fala, aprende a curar o outro. E que ninguém é tão pobre que não possa oferecer abrigo. Fechou o caderno, olhou para o túmulo. A gente não vai te enterrar, vô. A gente vai te plantar. Porque daqui, dessa terra onde tu deitou para sempre, ainda vai nascer muita coisa bonita. Depois da cerimônia, ninguém quis ir embora com pressa. Ficaram ali, conversando, lembrando, repartindo pedaços de pão de milho e caldo de cana. Jurandir foi homenageado com aquilo que mais gostava: simplicidade e verdade. E Una, agora mais velha e com os cabelos todos brancos, se aproximou do túmulo no final. Sozinha. Ajoelhou, tirou do bolso um pano com flores bordadas e colocou sobre a terra. Era o mesmo pano que usava nos ombros quando vendeu as filhas na praça. Me perdoa, Jurandir, murmurou. Eu não sabia que ainda existia homem bom no mundo. Mas você me ensinou. Obrigada por devolver o que eu achei que tinha perdido para sempre. Ela levantou com dificuldade. Arani correu e a amparou pelo braço. A senhora não está sozinha. Nunca mais. Os dias que seguiram foram cheios de mudanças, mas não de tristeza. A Casa Jurema se transformou em instituto. Recebia visita de cidades vizinhas. Ganhou um ônibus doado por uma ONG e uma pequena biblioteca nomeada Sala Jurandir, com livros de justiça, agricultura, poesia e histórias da região. Potira assumiu a coordenação geral. Agora formada e reconhecida, passou a ministrar palestras pelo sertão sobre direito afetivo, adoção responsável, violência doméstica e proteção à infância. Mas nunca deixou a Casa Jurema. Meu escritório é aqui, onde o povo me olha no olho, dizia. Cunhataí, já quase adulta, virou contadora de histórias para os pequenos. Criou livros infantis baseados nas lembranças de infância, todos ilustrados com desenhos feitos pelas crianças da casa. O mais vendido se chamava Menina Lua e o Vento do Sertão, inspirado na boneca que sobreviveu ao fogo. Arani seguiu como braço firme da gestão, coordenando as oficinas, lidando com fornecedores, cuidando da entrada e saída de mantimentos. Mas, mais do que tudo, era quem mantinha a ordem sem perder a doçura. Num fim de tarde, anos depois, Potira subiu até o túmulo sozinha. Levava uma nova plaquinha nas mãos. A cruz de Jurandir ainda estava ali, agora rodeada de flores de ipê, plantadas por crianças da primeira turma da Casa Jurema. Ela ajoelhou e fincou a nova plaquinha ao lado da antiga. Nela estava escrito: aqui foi enterrado um homem, e daqui floresceu um povo. Sentou-se na sombra do cajueiro. O vento soprava leve, espalhando o cheiro de terra molhada. Fechou os olhos e falou sozinha. Vô, eu continuo tentando. Às vezes dói, às vezes dá raiva. Mas toda vez que penso em desistir, eu lembro da tua mão suada pegando a minha na praça. Da tua voz mansa dizendo que eu era gente, mesmo quando o mundo dizia que... Não. Olhou para o céu. E lembra que a senhora Maria Elza dizia que quem planta com dor, colhe com fé? Silêncio. Só o som das folhas mexendo. Pois a gente colheu, vô. A gente colheu. Ao descer o morro, encontrou um grupo novo de crianças chegando. Uma delas, menina de olhos grandes e cabelos desgrenhados, correu até ela e perguntou: A senhora é a doutora Potira? Ela sorriu. Sou sim. E é verdade que aqui a gente pode ficar sem medo? É verdade. Aqui você pode ser quem é sem precisar se esconder. Aqui é casa. A menina a abraçou forte. E naquele abraço, Potira sentiu outra vez que a roda da vida seguia girando. Firme. Jurandir tinha partido. Mas o que ele construiu nunca ia morrer. Se essa história tocou seu coração, compartilha com alguém que você ama. Tem gente precisando acreditar de novo que ainda existe bondade nesse mundo.
Manda para aquela pessoa que você chamaria de casa, mesmo sem ter o mesmo sangue. Vamos espalhar esperança, um coração por vez.